Fala, galera! Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e agora nós vamos para o segundo capítulo tratando sobre os deveres. Capítulo passado falamos sobre os seus direitos. Se você está assistindo, são direitos seus. Releia, revise como direitos. Tem essa visualização, esse olhar sobre o que é direito seu. E tem use aquela dica que eu usei, né? Faça uma pergunta para o artigo, faça uma pergunta para o seu item. É um direito? É um dever? É uma proibição? Isso te facilita muito a gabaritar quando o assunto é código de ética. Agora aqui, no capítulo 2º, falando dos deveres, eu queria reforçar para vocês o que eu falei na aula passada. A gente não tem mais, de forma expressa, o termo responsabilidade. Nós temos o termo dever, tá? Então, antes era dever e responsabilidade, dentro de vários capítulos. Por exemplo, sigilo profissional, dever e responsabilidade sobre sigilo. Pessoa, família e coletividade, nós tínhamos dever e responsabilidade sobre esse tema. Agora a estrutura mudou. Nós temos um grande capítulo de todos os direitos, um grande capítulo com todos os deveres e grande capítulo com todas as proibições. Temos mais 2 relativas a infrações e penalidades. Então, acaba que ele ficou mais simples da gente, de fato, ali entender, ok? E agora, vamos lá para os nossos deveres. Pessoal, isso aqui é mais forte, tá? Isso aqui está vinculado já a algumas penalidades, tá bom? Quando a gente fala de proibição e alguns deveres também, já tem vinculação às penalidades, ou seja, você é obrigado, você tem o dever de atuar dessa forma, de fazer isso, tá bom? Então, veja esse vídeo, leia este capítulo dessa forma. Eu sou obrigada, é um dever meu enquanto profissional de enfermagem. Vamos comigo então. Selecionamos o artigo 30 para a gente começar. É um dever seu, cara, é um dever seu que está assistindo esse vídeo, cumprir no prazo estabelecido determinação, notificação, citação, convocação e intimação do sistema COFEN-COREM. Ou seja, se o COFEN, o que isso quer dizer, professora? Se o COFEN-COREM, conselho seu lá regional, da sua região, ou o COFEN, o federal, te notificar por algo, te citar por algo, te convocar ou te intimar, você tem o dever de cumprir no prazo estabelecido isso que ele colocou, essa determinação, essa notificação, essa citação, ok? Então, é um dever. O artigo 35, apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, tá? Número e categoria de inscrição no COREM. Então, você tem que ter lá, ó, tudo isso no COREM. Você tem que ter o nome completo, nome social, todos legíveis, número e categoria profissional no COREM, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. Então, você está lá atuando enquanto profissional de enfermagem, no seu posto, sua clínica, seu centro cirúrgico, né? Você lá está atuando. Você tem o dever, você é obrigado, tá? A colocar o seu nome completo ou nome social, tá? Tem que estar legível. Você tem que colocar o seu número e categoria de inscrição no seu conselho, ok? Assinatura ou rúbrica nos documentos quando você estiver no exercício profissional. Eu queria lembrar vocês que tem também a resolução 545 de 2017, que dispõe sobre as anotações de enfermagem. Aqui no Código de Ética e nessa resolução também trata a respeito do carimbo, ok? É um dever seu colocar o nome completo, é um dever seu colocar o número e categoria de inscrição do COREM, a sua assinatura e rúbrica nos documentos quando você estiver trabalhando. Aqui você está falando do carimbo? Não, não está falando do carimbo aqui, mas está lá no parágrafo 1º, que o carimbo é facultado, ok? Isso também está nessa resolução 545 de 2017, que dispõe sobre as anotações. Então, o carimbo, gente, isso é a cara de prova de concurso. Vou colocar um olhão bem grandão aqui, ó, para você marcar essa questão, tá bom? Antes da sua prova, você vai ter que reler esse artigo, esse parágrafo, para você gabaritar. Isso aqui está a cara de prova de concurso. Carimbo, eles vão falar lá no item que o carimbo é um dever, o carimbo é obrigatório. Não, pessoal, é obrigatório o seu nome completo e estando legível também. É obrigatório o seu número e categoria de inscrição no COREM, sua assinatura ou então uma rúbrica. Isso é sim obrigatório. Agora, o carimbo ele é facultado, ok?
ele é facultado com nome completo e número de categoria e inscrição, devendo constar, claro, se você carimbou, você também tem que assinar, tá bom? Se você carimbou lá, ó, você tem que colocar a sua assinatura. Claro que no seu carimbo tem que ter o número de categoria e inscrição. Se não tem, você tem que colocar o número e categoria de inscrição escrito, porque isso é obrigatório. Então, repetindo, vamos lá, você tem aí a obrigação, é um dever seu. Você está lá no seu exercício, tem algum documento, uma prescrição de enfermagem, tem uma evolução, né, uma anotação, algum documento na sua prática, você imagina lá que o carimbo é obrigatório. Obrigatório é ter seu nome completo legível, seu número e categoria de inscrição do Corém e a sua assinatura rúbrica, tá bom? Aí você, não, mas já facultativo, eu tenho meu carimbo, eu vou carimbar. Ótimo, perfeito, porque no seu carimbo tem todas as informações, mas você também tem que assinar. Imagina, uma pessoa acha seu carimbo aí na gaveta e sai carimbando um monte de coisa. Então, a assinatura tem que ter, tá bom? Sua assinatura junto com o carimbo. Lembrando que o carimbo é facultado, ok? Parágrafo 2º. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente. Então, prontuário eletrônico, professor, a gente não assina, e aí como é que a gente faz? Ela deve ser certificada, tá bom? Uma assinatura lá que seja certificada pela instituição, pela equipe de prontuário eletrônico, quando se tratar. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência de enfermagem e que estão relacionadas à segurança do paciente. Isso aqui, gente, é um dever. Se está falando de segurança do paciente, se eu vou prestar uma informação que está relacionada a continuar minha assistência e relacionada à segurança dele, pessoal, não é um direito. Você tem que prestar informação completa. Faz a pergunta para o artigo. Eu tenho direito de prestar informação completa e fidedigna? Eu tenho direito de dar essa informação que é necessária à continuidade, à segurança do paciente? Não, é um dever seu. É uma obrigação sua, tá bom? Na passagem de plantão, ok? Durante lá a sua assistência com a equipe multiprofissional, está relacionada à necessidade de continuar a assistência, troca de plantão, ou relacionada à segurança, galera, é obrigatório, um dever. Você tem que falar tudo e de forma verdadeira, ok? Artigo 4646. Recusar-se a executar prescrição. Uai, isso aqui não é proibido não, professora? Não, isso aqui é um dever, tá bom? Você tem o dever de se recusar a executar prescrição de enfermagem e médica, na qual não conste assinatura e número de registro do profissional prescritor. Então, você achou lá uma prescrição, tá bom? Você achou lá uma prescrição de fulano. Essa prescrição é uma prescrição médica, tá? Tá lá prescrito um monte de medicação. Você pode implementar essa prescrição? Não, tá bom? Você é obrigado a se recusar. Você não pode implementar ou administrar os medicamentos dessa prescrição. Você tem o dever de se recusar. Não é um direito, tá, pessoal? Isso aqui é um outro artigo, isso aqui é um dever. Se não tem assinatura, você tem o dever de se recusar. Digamos que você está em uma situação de urgência e emergência, essa brecha aqui na nossa legislação. Então, se você está em situação de urgência e emergência, faltou a assinatura do médico, está lá prescrito, aí tem essa ressalva no artigo 46, exceto em situação de urgência e emergência. Do contrário, não tem assinatura, você não pode, é isso que diz o artigo, você não pode executar essa prescrição, você não pode implementar essa prescrição que não tenha assinatura. Parágrafo 1º. O profissional de enfermagem deverá, uma outra obrigação, né? Deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica. O enfermagem aqui está em caixa alta porque foi uma modificação no novo Código de Ética. No antigo Código de Ética, no 311, na resolução, tinha só a prescrição médica e agora a gente tem a prescrição de enfermagem, tá bom? Consolidando também aí essa questão do processo de enfermagem. Então, aqui ó, está incluindo enfermagem e médica, tá?
recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma. Você viu um erro lá, você não pode executar essa prescrição. Você está ilegível, você também não pode. Não é nem um direito se recusar, pessoal, é um dever se recusar. Devendo esclarecer com o prescritor ou profissional registrando no prontuário por que você se recusou a executar? A prescrição não foi executada, né? Você pode registrar isso em prontuário. Por que não executou? Porque não tinha identificação, ela estava errada ou ela estava ilegível, ok? É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância. Lembrando isso, né? Ele não pode cumprir prescrição à distância, exceto caso de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente. Então, você está lá numa situação de emergência, lá teve um contato telefônico e o médico fez uma prescrição via telefone, né, lá com você, te orientou. Se é uma situação de urgência e emergência, há esse respaldo no parágrafo 2º da nossa legislação, ok? Apenas nessas situações, lembrando. Artigo 48. Dever, escrever grandão, escreve aí você também. Dever prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida da pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto, ok? Então, isso aqui é um dever, essa prestação da assistência, você promovendo essa qualidade de vida. E aí ele traz o processo nascer, viver, morrer e luto. Uma coisa interessante, né? A gente tem agora falando de cuidados paliativos, né? No nosso novo Código de Ética, e isso está reforçado nos deveres, isso está reforçado nas proibições que a gente vai ver mais à frente. Parágrafo único. Nos casos de doenças graves, olha aqui, esse parágrafo que eu estava me referindo. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Então, está prevista aqui, né, a gente tem no parágrafo único como um dever, né, do profissional de enfermagem essa questão do cuidado paliativo. Olha que coisa mais interessante, né? Novo Código de Ética trazendo aqui como um dever. É claro que quando a gente fala do cuidado paliativo, dessas doenças incuráveis e terminais relacionadas ao cuidado paliativo, a gente sempre vai estar lá, respeitada a vontade da pessoa, do seu representante legal. Cuidado com essa parte final, que a banca ela pode te pegar aqui, tá bom? Falando que é independente, tá bom? Da vontade da pessoa. Cuidado paliativo já está relacionado a esse respeito à vontade da pessoa, tá bom? Então, vamos ter esse cuidado e vamos ficar de olho nesse parágrafo único, porque, sem querer ser repetitiva, mas olha o olhão, tá a cara de prova de concurso, tá? Essa inovação aqui, tá? A inovação no sentido de aparecer, né? No Código de Ética, o cuidado paliativo não é uma inovação, eu estou me referindo a estar aqui no Código de Ética, tá? Um cuidado paliativo, a cara de prova de concurso, ok? Bem, pessoal, selecionamos esses artigos para você reforçar, estudar os deveres. Apostamos que um deles pode aparecer na sua prova de concurso, mas não deixe de ler os demais, tá bom? O Código de Ética ele tá contemplando diversos pontos relacionados à pesquisa, ensino, relacionado ao sigilo também. Então, fica de olho, é uma obrigação, é um dever seu. Sou a professora Polly, a gente continua no próximo vídeo com as proibições, tá bom? Fica de olho e me acompanhe. Um grande abraço.